Olá, pessoal! Meu nome é Bren Pradio e bem-vindos ao podcast Mustard Seed Leadership, sua lição semanal de liderança em 8 minutos. Esta série se chama O Credo da Liderança. Um credo é uma declaração resumida de crença. Eu tentei pegar 25 anos de experiência em liderança, ensino e consolidá-los em um credo de liderança. 10 declarações que descrevem o que acreditamos que a Bíblia ensina sobre liderança. Pelas próximas 10 semanas, vamos nos reunir em volta de uma mesa com um grupo de líderes e treinamento. Eu vou ensinar por 8 minutos e depois vamos discutir as perguntas. Espero que você se junte a nós, reúna alguns líderes em potencial, assista a lição junto e depois discuta as perguntas. O credo de liderança está nas anotações junto com as perguntas. Você pode baixá-los pelo link nos comentários. Então, por favor, inscreva-se para receber o episódio semanal mais recente. E a gente adoraria se você compartilhasse com seus amigos e equipe. Então, vamos para a lição de hoje. Bem-vindo à parte 4 do Credo de Liderança. E a frase que vamos analisar hoje diz o seguinte: acreditamos que líderes vão na frente e dão o exemplo, sem forçar, controlar ou manipular. Quero aprofundar um pouco mais sobre o que significa dar o exemplo. Na semana passada, vimos como é a liderança servidora. E o que vamos ver hoje é que a liderança servidora não vem das palavras, ela realmente vem do exemplo. E o poder no reino de Deus da liderança realmente vem do exemplo que damos, não de todo discurso. É a ação. Agora, na África do Sul, nós temos, e eu sei que todos vocês aqui na mesa conhecem, os comboios de luz azul. Então, quando você está dirigindo na estrada e atrás de você aparece um comboio de luz ação, esses são os nossos políticos. E a forma como eles viajam pelo país é em combos de carros pretos luxuosos. E as luzes azuis deles piscam. E porque eles são políticos, porque são líderes, parece que eles têm um conjunto completamente diferente de leis ou nenhuma lei. Então, parece que existem leis para o povo comum, as pessoas normais. E aí, quando você se torna um líder, agora você está acima da lei. Eles dirigem o dobro do limite de velocidade. Eles não dirigem na própria faixa. Eles meio que dirigem entre as faixas. Eles chegam atrás de você de forma agressiva, piscando as luzes para que você saia do caminho porque eles são líderes. Eles são importantes. E assim, as regras e as leis valem para todas as pessoas comuns. Mas porque eles são líder e estão acima da lei. Agora, esse é justamente o contexto em que Jesus está falando. Ele está falando em um mundo controlado pelos romanos, onde eles têm seus políticos, eles têm seus líderes, e os líderes são conhecidos por estarem acima da lei. As leis são para as pessoas comuns, para o povo pequeno e para os líderes. Eles têm uma lei e para si mesmos podem criar as regras conforme desejam. E é nesse contexto que Jesus está falando. Se eu tivesse que resumir toda a lição em uma frase, o poder da liderança servidora está mais no seu exemplo do que nas suas palavras. E em muitas culturas, a gente vê isso acontecendo no nível dos políticos. A gente vê isso acontecendo também no mundo dos negócios. Os CEOs, a alta administração, eles têm seu próprio conjunto de regras. E aí você tem todas as regras e políticas da empresa para todo o resto. Quem são as pessoas pequenas? Ou as pessoas normais? Infelizmente, é que vemos isso também nas igrejas. E conforme visitei diferentes igrejas em vários países, vi pastores que na verdade nem chegam na igreja para o momento de louvor. Eles chegam só na hora de pregar, porque o louvor, o canto, isso é para as pessoas comuns. Quando o homem de Deus chega, ele chega só para pregar. Às vezes, vemos pastores que pregam sobre ofertas toda semana. Eles falam sobre dinheiro, dinheiro, dinheiro. Vamos ser generosos. Mas aí, quando você senta para conversar com eles, descobre que, não, eles não dão. Eles recebem. São as pessoas que precisam dar para que os pastores possam receber. E às vezes, você vê um pastor frequentemente sentado numa cadeira dura no palco, ou sei lá onde for, enquanto o povo está trabalhando. As pessoas estão montando as coisas, as pessoas estão fazendo isso. E, bem, o pastor só está recebendo porque ele está acima das pessoas comuns. Esse é o contexto sobre o qual Jesus falou. E o que eu acho incrível nisso é que, antes de falar, ele deu o exemplo. Agora, a maioria das pessoas conhece a história de Jesus quando ele lava os pés dos discípulos. E em João 13, versículos 14 a 17, diz: agora que eu, o Senhor e Mestre, lavei os seus pés, e sublinha isso nas anotações. Porque o que ele está dizendo aqui é que esse é quem ele é, o Senhor e Mestre. Ele está acima deles. Ele é o Senhor deles. Ele é o mestre deles. E ainda assim, como Senhor e Mestre, lavei os seus pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz a vocês. Em verdade vos digo, nenhum servo é maior do que o seu Senhor,
nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, serão abençoados se as praticarem. A grande ideia que eu amo tanto é: o que veio primeiro, o exemplo ou a mensagem? E eu adoro o fato de que primeiro ele fez, depois ele falou. Não porque às vezes parece meio forçado quando eu vou mostrar como fazer. O servo serve fazendo uma cerimônia de lavagem dos pés, e aí fica tipo, você meio que está mostrando sua humildade, o que fica horrível. Então Jesus primeiro deu exemplo, e a partir disso você pode dizer: você vê como eu tenho vivido? É assim que eu quero que você ame. Então primeiro veio o exemplo, depois veio a mensagem. Primeiro o modelo, depois vieram as instruções. O problema é que maus exemplos são mais rápidos do que bons exemplos. Então você tem que se esforçar o dobro para dar um bom exemplo. Infelizmente, essa é a natureza do pecado. É muito mais fácil pegar maus hábitos do que bons hábitos. Você precisa ser mais consistente e elevar um padrão mais alto de bom comportamento do que de mau comportamento. Você pode ensinar seus filhos a dizer por favor e obrigado por 18 anos, e às vezes eles ainda não entendem. Mas se você deixar escapar um palavrão, pronto, eles pegam na hora. Infelizmente é isso que acontece, e é por isso que dá trabalho viver e ser exemplo como líder. Isso faz parte da liderança servidora, perceber que eu preciso dar um exemplo de alto nível. Porque as pessoas podem nunca alcançar esse exemplo, mas elas precisam ver a consistência de um bom exemplo. Não existe folga de ser um bom exemplo. E eu já compartilhei minhas histórias trágicas sobre isso. Não tem folga para um pastor. Você não pode dar um mau exemplo em um dia da semana e depois dar um bom exemplo nos outros 6 dias. As pessoas estão observando o tempo todo. Em segundo lugar, Jesus enfatizou que você nunca deixa de precisar dar um bom exemplo. Isso é fundamental. Você nunca chega a um ponto em que está acima da lei. Agora eu estou acima das regras. Essas regras são para todo mundo. Mas agora cheguei a um lugar onde elas não se aplicam a mim. Pais, você talvez já tenha ouvido pais dizendo para os filhos: faça o que eu digo, não o que eu faço. Que perda de tempo. Você sabe que a TV é importante. Tome cuidado com o que você assiste quando é criança. Tome cuidado com a forma como você fala quando é criança. Mas não do jeito que a gente faz. Porque nós, adultos, podemos assistir TV ruim e falar palavrão, como se isso fosse funcionar. A gente nunca deixa de precisar de um bom exemplo. Precisamos ser um bom exemplo. Terceiro, Jesus ensinou que é uma bênção ligada a dar o exemplo de liderança servidora. Agora, o nosso servo, quer dizer, na verdade, a nossa natureza pecaminosa nos engana, fazendo pensar que com certeza deve ser maravilhoso. Está acima das regras e regulamentos normais para todo mundo? Com certeza deve ser ótimo se você tiver privilégios. Com certeza deve ser ótimo se todo mundo agora só te servir. E algo na nossa natureza pecaminosa diz: isso seria incrível. Mas a realidade é que Jesus diz: não, você será abençoado se fizer essas coisas. O que descobrimos no exemplo de Jesus é que, na verdade, quanto mais alto, se é que posso usar essa palavra, o seu perfil de liderança mais poderoso é o seu exemplo de servo. E o que você descobre é a alegria ao ver como isso impacta a vida das pessoas. Então não desperdice isso. Você acha que quanto mais cresce o seu perfil de liderança, menos você precisa servir? Não, inverta isso. E o que você vai descobrir é a bênção à medida que seu impacto e influência cresce. Então Pedro aprendeu essa lição sobre o poder do seu exemplo diretamente com Jesus. Naquela famosa passagem em 1 Pedro 2, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3. Sejam pastores do rebanho de Deus que está sob seus cuidados, não dominando sobre aqueles que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Pedro percebeu isso, ele viu isso em Jesus. Ele entendeu o poder do nosso exemplo. Paulo estava convencido disso e disse um exemplo incrível para os líderes das igrejas em Atos 20, versículos 33 a 35. Não cobicei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas próprias necessidades e as necessidades dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, eu mostrei a vocês que por meio desse tipo de trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus quando ele disse: é mais bem-aventurado dar do que receber. É maravilhoso ouvir essas palavras. Eu mostrei a vocês, não apenas ensinei. Eu disse a vocês, não, eu mostrei a vocês. Esse é o poder do exemplo. Ele mostrou um exemplo de trabalho duro, generosidade e constância. Então, aí está a lição em uma frase. O poder da liderança servidora está no seu exemplo.
Mais do que nas suas palavras, essa é a liderança do reino. E é por isso que acreditamos no poder da liderança servidora e do exemplo. Então aqui estão algumas perguntas que vamos discutir. E eu adoraria que você discutisse isso com sua equipe ou refletisse sobre elas sozinho. Cite um exemplo em que você viu um líder dando um ótimo exemplo de trabalho duro e conte para nós como isso fez você se sentir. Número 2. Como você se sente quando vê líderes vivendo acima da lei? E número 3. O que você acha? O que você acha que é a questão de fundo no coração dos líderes que acham que podem viver acima da lei? Então vamos discutir essas perguntas. Eu adoraria que você fizesse o mesmo. Obrigado por acompanhar o episódio desta semana. Espero que tenha sido útil e nos vemos na próxima semana. Tchau!